gente tem aqui uma notícia, tem que trazer sobre Jair Bolsonaro. Tem que trazer uma notícia sobre Jair Bolsonaro. Vamos falar aqui do Jair Bolsonaro. Ele agora, Calejão, coitadinho dele, né? A gente tem sempre muita pena dele. Mas, laudo da PF diz que saúde de Bolsonaro demanda cuidados, mas ele tem condições de permanecer na papudinha. Relatório embasará a decisão de Moraes sobre pedido de regime domiciliar para Bolsonaro. Apesar de comorbidades, médicos dizem não haver necessidade de transferência a hospital. Aqui, a papudinha é melhor que a PF, relatou o Bolsonaro, ex-presidente cita a preocupação com Michele, mas a avaliação do ex-presidente foi feita em 20 de janeiro. Conforme o relatório médico, entre os cuidados que precisam ser observados estão controle rigoroso da pressão arterial, hidratação adequada, dieta fracionada, acesso a exames laboratoriais de imagens periódicos e uso contínuo de aparelho para o tratamento de apneia, sono e ronco. O documento afirma que essas medidas são compatíveis com o ambiente carcerário em que Bolsonaro se encontra, que as comorbidades apresentadas por Bolsonaro não ensejam no momento necessidade de transferência para um hospital. De acordo com os médicos, Bolsonaro tem hipertensão arterial, síndrome de apneia, obesidade clínica, arteriosclerose sistêmica, doença de refluxo gastroesofágico, lesões na pele, aderência intravenous, está podre. Podre. É uma pessoa podre. Que foi o 004, não foi o Transão? O Transão falou isso aí, que, pô, meu pai, o velho todo remendado lá, todo cagado, todo fudido, velho. E aqui, ó, o Renato Souza traz, em conversa com peritos da Polícia Federal, Jair Bolsonaro afirma que remédio levou à redução do quadro de soluço, mas que o efeito colateral é a redução da disposição para leitura ou outras atividades. Que legal, eu também tomo esse tipo de remédio, viu? Eu também tomo esse tipo de remédio. Mas tem bolsonarista que já está de saco cheio dessa conversinha. Tem bolsonarista raiz, que é aqui o Rodrigo Cocô. Vamos ver aqui o que ele tem para falar sobre essa retórica aí do Bolsonaro de bancar a vítima e tudo mais. Não está batendo bem ninguém, nem a direita mais aguenta essa vitimização do Bolsonaro. Pois é, Paulo, a tortura continua, né? Não é para ele estar na papudinha, era para ele estar em casa faz tempo. Se a gente quiser forçar um pouquinho a barra só, mas só um pouquinho, né? O mínimo que o Bolsonaro merece é o tratamento dispensado a Oruan, né? Que a tornozeleira eletrônica foi burlada 70 vezes, não sei quantas vezes, né? Continua, inclusive, sem bateria desligada. Ele alega comorbidades por excesso de consumo de maconha, enfim. Tudo que se pede na defesa de Bolsonaro é que ele seja tratado que nem um traficante. Né, porque aí vai haver um pouquinho mais de comoção, de um lado humanitário, tentando enxergar o ser humano por trás do preso. Né? E é difícil isso, porque a gente sabe que existe aí uma questão de vendetta, de vingança pessoal mesmo, do próprio Alexandre de Moraes, né? Que vem mantendo o Bolsonaro como uma espécie de troféu, né? De preso político, isolado de tudo e todos, controlando minuciosamente ali quem pode ou não pode visitá-lo, uma coisa que não tem cabimento. Né? E estava na cara que a saúde dele ia piorar. O quadro de comorbidades de um idoso que passou por várias cirurgias após a facada que quase o matou, é um quadro preocupante. Se ele não tiver um atendimento constante, né, os médicos podendo realmente ali tratar dele diariamente, essa situação pode, inclusive, ser uma situação ameaçadora à sua vida. A única questão que eu trago aqui, talvez, para reflexão, né, é que a época em que ele ainda não estava preso, né, havia algumas pessoas, e eu me incluo nesse grupo, que, temendo exatamente essa situação, questionavam por que Jair Bolsonaro tinha voltado ao Brasil ou por que ele permanecia no Brasil. Né, e alguns bolsonaristas diziam que, enfim, seria covardia, fugir ou algo assim. Inclusive, ele foi crítico da decisão do filho, Eduardo, ao ir para os Estados Unidos. Mas a gente vê que o Eduardo pôde realmente ter um grau de liberdade ali para criticar o sistema de uma forma que ele não possui mais. E aí eu me refiro a uma reportagem que circulou uns dias atrás, que dizia, por domiciliar, Michele e Valdemar pedem para aliados pouparem STF. Isso estava no Globo. Né? Admitindo que seja verdade, é uma situação de um refém sequestrado. E é compreensível a postura da mulher. Claro que ela quer logo a domiciliar e ela quer o melhor para o marido. Só que pensando no país, faria muito mais sentido o Bolsonaro manter uma retórica, uma denúncia corajosa contra todos os seus algozes, porque ele é um preso político. Né? E acreditando, de repente, acenar para esses algozes, como ele já fez no passado em algumas ocasiões, né? Bancando a vítima, ele acha que vai ter aí um tipo de benefício humanitário, né? Vai para domiciliar e tudo mais. Esse tipo de postura, Paula, acaba enfraquecendo a própria oposição
ao regime de exceção que tomou conta do Brasil. Eu não estou aqui levantando críticas à postura do Jair Bolsonaro em si. Estou apenas trazendo uma reflexão de que ele, ficando no Brasil e sabendo, de certa forma, ou pelo menos eu achei que ele deveria saber que ele passaria por isso, era óbvio que ele ia ser mantido como refém e iam exigir dele exatamente esse tipo de postura. Fica caladinho, exija que os seus aliados fiquem caladinhos ou espere o pior. De tudo isso, Calejão, desse pensador maravilhoso, Rodrigo Cocô, né, a codorna de óculos, e essa postura, né, vitimista do Bolsonaro, agora comprovado por laudo médico que tem todas as condições de ficar na Papudinha, um puta lugar, 3 banheiros, 18 quartos, maior que a mansão do Flávio Bolsonaro que a gente trouxe aqui ontem, né, de 2.000 metros quadrados, né, como você vê? E essa postura do Bolsonaro já está enchendo o saco, né? Essa postura vitimista, porque eu me lembro que o Lula não teve nada disso. A Dilma, quando estava sendo torturado, também não teve isso, né? Mas o Bolsonaro sim paga de vítima o tempo inteiro. Né? Bez, em novembro de 2022, eu estava debatendo com o Constantino na Jovem Pan, ele já estava com essa conversa. Cara, 4 anos depois, cara, ele tá com o mesmo papo de perdedor, derrotado, que da perseguição política, do regime narcoterrorista. Puta papo cansado, velho. Os caras não conseguem nem... Você entende que isso denota a exaustão do que esses caras são capazes de produzir? Eles não têm mais nada. Eles não têm como organizar novos quadros. Basicamente, eles não têm como botar mais lenha no movimento sociopolítico deles. Daí esse nível que você vê ele meio prostrado, dizendo, pô, uma mancada o Bolsonaro fazer isso aí, porque aí enfraquece a militância. Sim, porque ele está insistindo na mesma ladainha há 4 anos. O Bolsonaro cometeu um crime. Ele foi julgado, condenado e preso. Ele foi julgado de acordo com a nossa ordem jurídica, contando com absolutamente tudo o que diz respeito a constituir defensores legais, acesso ao contraditório, a ampla defesa, a presunção de inocência. Ele foi condenado por 5 crimes seríssimos, Beze. Entre eles, associação armada criminosa, velho. Entre eles, golpe de Estado, tentativa de abolição do nosso Estado democrático de direito, de forma violenta. Esses caras estavam organizando um plano para... Com coisas, dimensões terroristas, meu irmão. Explodir bomba em aeroporto, em véspera de Natal. Você imagina que teria matado criança, Beze? Poderia ser meu filho, poderia ser teu filho. Sim. Você entende? E aí você tem que... A gente tem que tratar com esse nível de sujeito no debate público que se comporta de uma forma canalha, velho, cínica, como se ele fosse vítima, se o movimento dele fosse vítima de um grande processo de perseguição. Cometeram um crime, cara. Estão pagando pelo crime que cometeram e, como você falou, tá pagando ainda numa cela que é muito maior do que a maior parte das casas dos brasileiros e brasileiras, entendeu? Então, não só ele não está sendo perseguido politicamente, como ele ainda está sendo tratado assim no chupetinha no mel, entendeu, Beze? Não tem porra nenhuma de perseguição, esse cara está sendo tratado da forma mais doce. Você tem 800 mil presos e presas, 850 mil, a nossa população carcerária, dezenas de milhares, pelo menos, Beze, que não tiveram nem audiência de custódia, irmão. Foram jogados numa porra do fundo de uma cela, muita gente inocente que tá ali, entendeu? Porque existe perfilamento racial, porque existe perfilamento socioeconômico. E esses aloprados continuam com esse chororô. Porra, maluco, não era vocês que falavam que vocês são imbrochável, incomível, que vocês iam botar pra cima da Corte Suprema do país e ia atropelar a soberania do nosso povo, porque vocês eram os fodão? Agora fica com esse papinho pinto molha a essa altura da vida, é lamentável, hein, Beze? Era melhor dizer o seguinte, perdemos, botamos pra cima mesmo, a gente tentou dar um golpe, perdemos e foda-se, sabe? Tipo, ia respeitar mais do que agora ficar fazendo menino Charlinho a essa altura, puta que pariu. Galã, galoa, nanico, pífio do meu canal. De 0 a 10, quanto você avalia seu ano de 2025? E como está a sua saúde financeira?
De 0 a 10, quanto você acredita que pode melhorar? Se você falou mais de 5, saiba que existe uma forma que a Graziele, que topou experimentar, fez em 7 dias. Depois de copiar e colar no novo sistema que o Clayson liberou, ela conseguiu fazer mais de R$ 1.200. Isso dentro de uma semana. A Gabi acumulou mais de R$ 700 na primeira semana. Olha, eu sei que você já deve ter ouvido um monte de promessas sem noção por aí na internet. Mas aqui não. Você vai fazer grana extra de verdade e construir uma renda através da internet. Você viu que não é para te deixar milionário, mas para te dar uma força com as contas básicas do mês. E pode ficar bem tranquilo, porque você não vai jogar tigrinho, não vai ser enganado, nem enganar ninguém para ganhar esse dinheiro extra. Talvez você não faça os mesmos resultados que a Graziele logo de cara. Pode ser que demore uns dias para você pegar o jeito da coisa, ou fazer como a Gabi fez na primeira semana. Mas, ativando o sistema, tudo certinho, você chega lá. Só que para entender como funciona direito, tudo isso, você precisa assistir às 3 aulas gratuitas. Porque não é mágica, é trabalho mesmo, mas com total liberdade de horário e lugar. Se você acredita que essa oportunidade pode te ajudar a ter uma renda extra nas suas horas livres e que faça a diferença no final do mês, clica no link que está na descrição desse vídeo e fala comigo agora no WhatsApp. Lá eu vou te explicar tudo e mandar as 3 aulas do Clayson. E você pode decidir depois se vai usar o sistema ou não. Essas 3 aulas, como eu disse, são de graça e já te mostram uma forma real de renda extra.